Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs dos dois planos. Boa tarde aos meus irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a luz do caminho. Esta casa que foi erguida para compartilhar e divulgar e propagar os ensinamentos do nosso Divino Mestre, Jesus. E sempre que nós estamos aqui, reunidos, nós estamos com a confiança nas suas palavras. Porque Ele próprio disse, quando dois ou mais estiverem reunidos, falando de mim, ou sobre mim, eu estarei no meio deles. Então, é com essa confiança que hoje nós abrimos os trabalhos desta casa, lendo o Evangelho segundo João, o início do Evangelho, o prólogo, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, eles que foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Esta é a parte do Evangelho de hoje, meus irmãos. E ela vem trazer o testemunho dado por João, o evangelista. João, que fora discípulo e apóstolo de Jesus. João, quando escreve o seu evangelho, o livro sobre o evangelho de Jesus, todos os discípulos e todos os apóstolos de Jesus já tinham desencarnado. Paulo, o apóstolo dos gentios, também já tinha desencarnado.
João escreve o Evangelho lá pelos anos 80, entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. O templo de Jerusalém já tinha sido destruído lá nos anos 70. Não existia mais o templo. Então, João, ele escreve o seu Evangelho, vamos dizer de uma forma bem clara, depois que a poeira já tinha assentado. E quando ele já estava com quase 100 anos. Então ele tinha uma visão muito ampla do que vivera, do que presenciara, do que testemunhara com Jesus. Ele tem uma visão muito ampla do que acontecera com todos os seus irmãos apostólicos. Como que eles desencarnaram. O porquê deles terem desencarnado. Todos foram assassinados. Porque estavam pregando Jesus. Porque estavam pregando o Evangelho. Por isso que Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados serão aqueles que forem perseguidos pela justiça, por estarem falando em nome deles. Jesus foi perseguido e morto por estar defendendo o cumprimento correto da lei de Deus. Todos os seus apóstolos, com exceção de João, foram assassinados por defenderem o cumprimento correto da lei. Com exceção de João, que morreu por isso. Aí eu pergunto, o que existia nesse ensinamento que as pessoas se doavam tanto e se doavam a ponto de darem a sua vida, de não se importarem com a sua vida? Ali, o próprio Jesus respondeu o que existia nesse ensinamento. Existia ele. Porque quando nós falamos do ensinamento de Jesus, nós estamos falando de Jesus. Quando nós dizemos que vamos comentar o Evangelho, nós vamos comentar sobre Jesus. E essas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, aconteceu dessa maneira porque elas estavam com Jesus. E estar com Jesus é viver o que ele sempre viveu, ou como ele sempre viveu, com confiança em Deus. O prólogo do Evangelho de João, ele traz um panorama sobre tudo que ele vai falar no restante do livro. Essa parte que nós trouxemos hoje não é nem o capítulo 1 ainda. É uma viagem geral sobre tudo que ele irá falar dentro desse evangelho que ele escreveu. Ou dentre essa biografia de Jesus que ele escreveu. Mas aqui o mais importante é que ele vive isso, ele escreve isso, olhando para o passado. Ele sabia que ele estava escrevendo para o futuro, mas para escrever para o futuro ele precisava olhar para o passado. E ao olhar para o passado, eu convido cada um de vocês agora a fazer a mesma coisa. Vamos olhar para o passado e sabermos o que é viver como Jesus viveu. Porque Jesus viveu com confiança em Deus. Notem que eu não estou utilizando a palavra fé. Fé é a vontade de querer algo. É por isso que a fé, ela é a mãe da esperança. Porque eu só tenho esperança se eu tiver fé. Porque é a fé que vai dizer, olha, eu tenho a vontade de querer algo.
Portanto, eu estou esperando, eu tenho esperança que esse algo aconteça. Por isso a fé é a mãe da esperança. E era por isso que Jesus, quando curava, ele dizia: a tua fé te curou. A tua vontade de querer ser curado foi quem te curou. Mas hoje o tema é confiança. A confiança é em Deus. Porque a gente pode ter fé e, portanto, ter esperança, mas na hora das provas a gente não confiar. Vamos olhar para o passado. O livro sagrado, ele nos traz um exemplo. Abraão, casado com Sara, não tinha filhos. Para que ele não ficasse sem herdeiros, Sara lhe doa a sua serva e ele tem um filho com essa serva. A serva era Agar e ele tem um filho chamado Ismael. Só que Abraão, ele era um devoto de Deus. Abraão vivia conforme Deus lhe ordenava. Todas as ordens que Deus lhe dava, ele as atendia cegamente, sem questionar. Abraão, um comerciante muito rico da Caldeia, Deus diz: olha, tu vai sair do teu local, vai pegar os teus familiares e tuas coisas e vai para um lugar que eu te direi qual. Ele nem perguntou. Por que ele não perguntou? Porque ele confiava em Deus. Quem de nós aqui seria capaz de ouvir uma voz e dizer: olha, vai, pega tuas coisas tudo aqui, ó, dentro da tua casa, bota tudo dentro do teu carro, dentro da tua mala, e vai para um lugar que eu vou te dizer qual? Quem de nós faria essa jornada sem saber nem para onde ir? Eis a confiança de Abraão. Ele confiava em Deus. E depois de chegar na terra prometida, Canaã, ele já na sua velhice, ele recebe na sua tenda 3 mensageiros de Deus. E enquanto ele estava recebendo esses mensageiros, conversando com eles, eles conversavam, e os mensageiros estavam dizendo para Abraão que no ano seguinte ele iria ser pai do filho de Sara, que até então era estéril. Sara, que estava ouvindo a conversa, não acreditou nos mensageiros de Deus e começou a gargalhar. Não conseguiu segurar o riso. E aí os mensageiros de Deus, ouvindo aquilo, disseram: e o nome da criança será Isaac. Porque Isaac em hebraico, Isaac, significa risada. Significa risada. Para que ela nunca se esquecesse daquele momento. E ele também, de que não se brinca com as mensagens de Deus. Não é para rir, é para confiar. E assim Isaac nasceu. Isaac, quando já estava rapazinho, Deus pede para que Abraão lhe entregue Isaac em holocausto, em sacrifício. Quem de nós teve essa coragem? E ele vai para o monte escolhido por Deus, levando o filho. E o filho, na inocência, pergunta: pai, já que nós vamos fazer um sacrifício a Deus, cadê o cordeiro? Era ele o cordeiro.
E ele prepara o altar. Coloca Isaac na posição. E no momento H, o anjo de Deus segura a mão, segundo a Bíblia conta, segura a mão de Abraão e diz: não fira a criança. Deus está satisfeito com a tua confiança. Abraão ia doar seu filho a Deus saudável. E nós, que vimos a casa espírita toda semana, falamos de Jesus, dizemos que temos confiança em Deus, e às vezes a gente está com um filho ou um parente com uma doença incrável, uma doença terrível, e a gente tem dificuldade de entregar esse ente tão amado nas mãos de Deus. É porque nesse momento a nossa confiança fraquejou. Nós fraquejamos. Nós somos humanos, nós somos passíveis de quedas. E Deus nos dará tantas oportunidades quantas forem necessárias para que um dia a gente confie plenamente nele e entregue a ele com confiança o que quer que seja. Porque para nós até nos entregamos com confiança. Agora, o ente querido é muito mais difícil. Confiança em Deus demonstrou Abraão. E por isso Deus disse que a sua descendência seria como as estrelas do céu, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas tem outro exemplo vindo também da Bíblia dessa mesma época. O exemplo de Agar, aquela serva que tivera um filho, Ismael, com Abraão. Estava tendo problemas entre a serva Agar e Sara. E Sara pediu que Abraão pedisse para que Agar pegasse seu filho e fosse embora do acampamento. Ela não era mais bem-vinda naquela comunidade. E assim Abraão faz. Manda para o deserto a mulher com a qual tiver um filho e o próprio filho. E Agar, no seu desespero, o anjo do Senhor chega para ela e diz: confia em Deus. Confiança, mais uma vez. Deus proverá e dará a Ismael uma descendência também muito grande. Ismael, ele é considerado o tronco que deu origem a todos os povos árabes. Foi abençoado por Deus, porque Deus pediu para Agar e para Ismael confiar nele. E confiar é se colocar nas mãos dele. E não termos nenhum receio. Porque tudo aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus, nós não precisamos mais tomar de conta. Tem um ditado que diz o seguinte: se você não consegue resolver algo, coloque nas mãos de Deus e esqueça. Porque se eu coloco nas mãos de Deus e quero o tempo todo agir sobre aquilo para tentar resolver, qual é a confiança que eu tenho em Deus? Por que eu coloquei na sua mão? Coloque nas mãos de Deus e vamos esquecer. Porque Deus está agindo naquilo.
Deus está em todos nós. Deus está com todos nós. Deus é nosso Pai amantíssimo. A sua providência divina está conosco a todo momento da nossa vida. Não existe sequer um único momento nosso que Deus não esteja agindo em nós. Pode ser que nós não concordemos com o que esteja acontecendo conosco, mas quem somos nós para concordar ou não com os desígnios de Deus? Nós nem nos conhecemos o suficiente, porque tudo aquilo que nós conhecemos a respeito de cada um de nós é somente desta vida. Pouquíssimos têm alguns lampejos de lembranças de outras vidas. E olhe que quando eu falo lampejos, são lampejos mesmo. E a gente acha que se conhece a ponto de não concordar com o que Deus manda para a gente. Deus que nos criou e nos conhece desde a criação e sabe aonde nós vamos chegar, até onde nós chegaremos. Arrogância, falta de confiança. Temos que confiar em Deus. Por fim, mais um exemplo. Jesus. Ele é o principal exemplo de confiança em Deus. Jesus, quando veio na missão que veio à Terra, ele sabia tudo que ele ia passar. Ele sabia tudo que ele ia passar. Mas espírito puro como ele é, espírito crístico como ele é, ele comunga intimamente com Deus. E ele comunga tão intimamente com Deus que o pensamento de Deus, ele é o executor aqui na terra. Ele é o espírito executor das vontades de Deus aqui na terra. Porque ele está tão intimamente ligado com Deus, ele confia tão intimamente em Deus, que Deus pensa, Jesus aqui na terra executa. Por isso que o apóstolo Paulo disse no início era o verbo. E o verbo estava com Deus. Verbo por quê? A própria Bíblia nos diz que Deus criou por meio da palavra. E Deus disse, faça-se isso. E Deus disse, faça-se aquilo. Deus não é matéria, então Deus não fala. Mas Ele tem quem execute o seu pensamento, a sua vontade. São os espíritos crísticos, que aqui na terra é Jesus. Por isso João falou que por meio do verbo tudo se fez. Ele estava presente no início. A criação do mundo, Jesus estava aqui. Foi por meio da palavra, quando Deus disse, faça-se a terra. Essas palavras foram ditas pela boca de Jesus. Porque Deus não é matéria para Ele ter uma voz. Mas Ele usou daquele espírito que estava intimamente ligado a Ele, aquele espírito mais puro e que já estava destinado a governar a terra, que participasse desde o início da sua criação. Por isso João disse isso. No início era o verbo, e tudo foi feito por meio do verbo, por meio de, através de. A vontade de Deus se fez por meio da palavra de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não só participou de tudo do início, como ele veio ficar entre nós. Para que ele veio? Para nos dar um exemplo. Para nos mostrar como fazer. O que fazer e como fazer. E aí, como ele sabia tudo o que ele ia passar, todos os momentos da sua vida são momentos de testemunho de confiança em Deus.
já próximo da sua crucificação, na véspera dele ser preso, ele, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, em sua oração, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível. Logo depois, ele diz: que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não pediu para não morrer. Ele sondou o Pai sobre se era realmente necessário que fosse daquela forma. Se sendo daquela forma, o povo entenderia a mensagem. E imediatamente, como ele está intimamente comungando com Deus, ele recebe a resposta: que seja feita a tua vontade, não a minha. E é por isso que ele pede para Deus nos perdoar. Porque nós não sabemos o que nós fazemos. Quando nós não confiamos em Deus, nós não estamos sabendo o que estamos fazendo. Porque somos ainda espíritos imperfeitos. O caminho que a gente precisa percorrer até a nossa purificação total ainda é muito longo. É por isso que a gente não consegue entregar nas mãos de Deus um ente querido com confiança. Eu não estou falando friamente. Não estou falando friamente. Está aqui Deus nas tuas mãos e eu dou as tuas. Não é isso. Mas é sem desespero. Por quê? Porque nós ainda não somos capazes, por mais que queiramos, de confiar plenamente em Deus. Mas Deus, por meio da sua divina providência, Deus não cochila e nem descansa um só minuto. A criação, ela não para um só segundo. Deus está eternamente criando. E, portanto, Deus está eternamente trabalhando em prol de cada um de nós. É isso que nós chamamos de providência divina. É Deus providenciar a cada um de nós segundo o que nós necessitamos, de acordo com o que Deus espera de cada um de nós naquele momento. Porque aonde nós vamos chegar, até nós já sabemos. Nós seremos espíritos puros. Um dia estaremos ombreando com espíritos crísticos, ajudando Deus, sendo executores da vontade de Deus. É lá que nós chegaremos. Mas enquanto isso, Deus, por meio da sua divina providência, vai agindo nas nossas vidas, segundo a segundo, dando de acordo com o que nós precisamos para aquele momento, para aquela vida, para aquela encarnação. É por isso que a exortação de hoje do Evangelho é para que tenhamos confiança em Deus. Graças a Deus.